Professor, Salve, Xará! tudo bem? Como é que tá? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo por aqui. Primeiro, agradecer o senhor aí, a aceitação do convite para Imagina. participar desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aí sobre a sua obra, aqui como escrevo, Confissões de um Jovem Processualista. Muito obrigado mesmo, professor Vitidiero, pela aceitação desse convite. E eu já queria começar a conversar sobre a obra. A gente A gente tentou dividir a dinâmica aí em duas dinâmicas, em dois tópicos. Então, primeiro, a gente gostaria de conversar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, e depois, num segundo momento, a gente conversar um pouco sobre o processo e as técnicas que o senhor tem para a produção da sua escrita. E tudo com base no livro, tudo com base no Como Escrevo aqui, que é uma obra que é interessante, que o senhor coloca logo no final dela, fala, ó, o livro ele foi escrito em 7 capítulos, um para cada dia da semana. Então a leitura é um livro de 150, menos de 150 páginas, uma leitura fácil, uma leitura interessantíssima, gostosa, leve. E já te parabenizo também por essa obra, por nos brindar com essa obra. Imagina, Daniel. Eu que agradeço, quero te dizer que para mim foi uma grande alegria receber teu convite. É uma grande alegria saber, em primeiro lugar, que você leu o livro, que gostou do livro, que achou o livro legal e útil, porque eu acho que a ideia justamente era tentar dividir um pouquinho da minha experiência como escritor, para que outras pessoas também tivessem presente que é difícil, que é algo que a gente no início pode apanhar um pouquinho, mas que é perfeitamente possível que todos nós consigamos produzir assim bastante, eh, que sim, não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo. Na verdade, existe uma técnica por detrás de tudo isso. Então, muito obrigado por também abrir esse espaço aqui no Instituto para a gente poder conversar. Muito obrigado pelo convite e por a gente estar conversando juntos aqui. Valeu, professor. Professor, primeiro eu queria conversar com o senhor, como eu falei, primeiro a gente começar ali pela sua trajetória acadêmica. Eu achei interessante que logo no começo do livro, o senhor fala do primeiro livro que o senhor conseguiu construir, que foi os comentários ao Código de Processo Civil. E esse livro parece que foi produzido em 2002 e lançado em 2003, 2004. Então, é Isso. um livro que foi produzido na época em que o senhor ainda era estudante de direito. E aí a minha pergunta é o seguinte: o que é que te motivou? Eu vi até que no livro o senhor chegou a comentar com alguns colegas, ó, pretendo escrever os comentários no CPC, o pessoal meio que não deu muito crédito ali. Pelo menos a gente, o senhor não fala expressamente isso, mas a gente dá para sentir que o pessoal não deu muito crédito ali. Exatamente isso que aconteceu. Na verdade, foi o seguinte: eu até comento no livro, né? Eu comecei a estudar o Código de Processo Civil de maneira mais sistematizada e achei que a melhor forma de fazer isso era lendo comentários ao Código de Processo Civil, né? Então, tinha comentários do Pontes, comentários do volume 1 do Celso Agrícola Barbie, do Ovidio Batista, enfim, daquelas coleções clássicas da Forense, da RT, que tinham sobre o Código de 73. Os comentários do professor Arruda Alvim, tinham vários livros de comentários. E como diz o Borges, né, Jorge Luiz Borges, ele diz, olha, se a gente não sabe escrever, a maneira mais fácil da gente aprender a escrever é usando uma forma consagrada. Então, se eu não sei escrever um poema, qual é a ideia? Pô, eu vou usar a forma do soneto, porque é a forma consagrada, a gente sabe o que tem que fazer para fazer um soneto. E eu, naturalmente, não tinha consciência, não tinha lido Borges nessa época, não tinha consciência desse conselho do Borges, mas intuitivamente a gente sabe que nós somos do direito, que os comentários são uma forma clássica, né? O pessoal lá em Bolonha já fazia glosa ao corpus iuris civilis, depois evoluiu para os comentários com uma intenção sistemática. Então, a forma comentário de lei é uma forma que nos acompanha há muito tempo. E como tem um roteiro, se a gente for comparar os comentários, eles são todos muito parecidos, né? Então Uhum. tem um roteiro ali dos autores que a gente segue.
a gente não tem um compromisso com uma inovação num comentário ao código. A gente tem um compromisso de dizer qual é o estado da arte de enfrentar problemas práticos. Então eu comecei a escrever mais ou menos como quem colige uma nota, entendeu? Vou coligir notas aqui sobre o que os autores estão dizendo a respeito desses artigos. Só que eu fui gostando, né? A gente vai gostando, vai achando Uhum. legal. E aí um belo dia eu comentei com um amigo meu, com o Zanetti, um amigo nosso, o Hermes Zanetti Júnior, teu colega Do de carreira MP? aí, É. ele é do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E eu comentei com ele assim, cara, eu acho que tô a fim de escrever uns comentários ao CPC e tal. Ele, assim, achou estranho, melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo, sabe? Tinha aquela coisa, não vou dizer nada, né? Não vou dizer nada. Mas não me desanimou nem nada, mas eu percebi que enfim. Claro, de fato, eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? Não era assim, alvissareiro, né? Mas no fim, como eu também conto no Como Escrevo, né? Esse período que eu escrevi, esses três tomos aí de comentários ao Código de Processo Civil, foi um período em que eu aprendi a pesquisar, Uhum. aprendi, acho que sobretudo a pesquisar, sabe, Daniel? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que quer começar escrevendo e dizendo alguma coisa nova. A gente não precisa ter esse compromisso. Eu acho que a Aham. primeira coisa é aprender a pesquisar. Né? Como é que eu pesquiso? Como é que eu seleciono autores? Né? Então, acho que tudo isso acaba nos auxiliando e existe um período da nossa formação como escritores, como escritoras, que necessariamente passa por aprender a resenhar, vamos Uhum. colocar assim. Eu acho que o que eu fiz foi publicar resenhas nesse início de carreira. E nesse período o senhor já tinha uma consciência, foi nesse momento que conscientemente você decidiu ser escritor também? Não. Na verdade, isso acabou acontecendo depois, porque em 2004 eu ingressei no mestrado aqui na URGS, né, onde hoje eu Uhum. sou professor. E eu ainda não tinha bem claro o que eu queria fazer da minha vida. E aí, em 2004, conheci o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que me acolheu no mestrado. E nesse mesmo ano, eu conheci o Marinoni, Uhum. né, com quem eu escrevo hoje, meu sócio, enfim. E foram dois encontros que realmente mudaram minha vida, né? Me deram outras perspectivas. O professor Carlos Alberto me mostrou o encanto da vida acadêmica, de como a gente, enfim, acaba tendo na academia pessoas que são parecidas com a gente, que têm interesses parecidos com os nossos e que, portanto, é um lugar em que a gente pode conviver com as pessoas e que é um bom lugar. Então, me abriu os olhos para essa perspectiva. E o Marinoni me abriu os olhos para a perspectiva da advocacia, né? E da advocacia, assim, vamos dizer, muito especializada do processo civil, em que as pessoas te procuram porque tu escreveu um livro sobre o tema, e aí por isso que Uhum. elas te procuram. Então, no caso do Marinoni, naquela época, falando em 2004 aqui, o tema da tutela inibitória estava muito presente ainda, então as pessoas o procuravam para trabalhar muito sobre tutela inibitória naquele momento. Então, isso acabou me abrindo os olhos. Só que eu não sabia ainda que. Eu só sabia que eu gostava de escrever. Então, eu ficava escrevendo ensaios do mestrado, tal, do doutorado. E aí eu comecei a publicar os livros. Isso vai de 2004 a 2008, tá? O primeiro livro Uhum. saiu em 2003, ano 2004. E eu acho que virei a chave quando eu percebi que eu podia ser escritor, foi quando eu publiquei com o Marinoni o Código do Processo Civil comentado em 2008, Uhum. que inclusive a gente ganhou em 2009 o prêmio Jabuti. Jabuti. E aí eu digo assim, cara, isso aqui é uma coisa que pode realmente ser um caminho para mim. Né? A gente tinha publicado em 2007 Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, Marinoni e eu. Aí depois a gente publicou o Código de Processo Civil comentado. E aí teve um sucesso, teve uma abrangência nacional, publicado pela RT, que é uma editora também que tem uma super penetração. Uhum. E as coisas eu digo, olha, isso aqui talvez seja um caminho. Aí publiquei minha tese de doutorado, colaboração no processo civil, em 2009, e aí comecei a publicar praticamente todo ano, eu publiquei livros. Aí sim, aí eu me dei conta de que publicar livros e poderia ser uma profissão para mim. Professor, e o seu. E quem foi esses autores que mais influenciaram, por exemplo, a forma de escrita?
Você até coloca no livro que Humberto Eco ele diz que os livros sempre falam de outros livros. O Zinzer ele fala que todo processo criativo ele começa por meio que por uma imitação. Você tem que ter o dom também, mas é importante que você leia autores que sejam autores que tenham bom gosto na escrita. Quais foram esses autores? Foi o professor Ovídio, que é mais ou menos, né, é mais ou menos a influência que os autores do Rio Grande do Sul têm. E se depois esses mesmos autores que influenciaram, o senhor chegou a comentar sobre Pontes, e esses autores que influenciaram nesse início, de 2004 a 2008, são os mesmos autores que te influenciam hoje também? Cara, eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque a gente vai mudando, assim, a nossa maneira de ver o mundo, a gente vai mudando quem a gente é, né? E com sorte a nossa escrita acompanha tudo isso. Então, eu costumo brincar o seguinte, eu não sei se vocês viram o filme da Gal. O filme da Gal agora saiu, e aí a Gal tinha chegado no Rio de Janeiro e foi gravar um disco com o Caetano, um disco de baladas e tal. Diz que no outro dia que saiu o disco da Gal com o Caetano foi lá e disse: Olha, eu não tô mais nessa, agora o meu som é som de guitarra, eu tô fora dessa. E o Caetano é um cara que mudou de estilo ao longo de toda a vida, né? Isso. Se a gente pegar os discos dos Beatles também, cada disco soa uma banda diferente. Então eu acho que a gente não tem que ter medo, tô dizendo tudo isso para dizer que eu acho que a gente não tem que ter medo de ser diferente, né? De estar mudando o nosso estilo. Não mudar porque quer mudar, mas mudar porque está sentindo que está mudando, né? Então eu comecei lá, muito influenciado pelo Pontes e pelo Ovídio, que eram pessoas que tinham uma escrita assim, um português mais refinado, um português mais formal, aquele juridiquês realmente um texto pesado. Conheci o professor Carlos Alberto, que já tinha um texto mais limpo, mas ainda assim um texto com assim clássico de um autor preocupado em construções sérias, vamos colocar dessa maneira. Depois, cara, depois desses três autores, Pontes, Ovídio e Carlos Alberto, eu comecei a ler muito. Eu já lia muito, mas assim comecei a ser mais influenciado ainda pelo Marinoni. Esses são meus mestres, né? Eu estou falando dos meus mestres. E o Marinoni tem um estilo muito peculiar de escrita. Ele tem um estilo muito assertivo, assim, sabe? Ele tem uma ideia. O Marinoni talvez seja o professor mais criativo do Brasil. Eu acho que ele é o professor mais criativo do Brasil. Está sempre lançando teses e teses importantes. E ele é assertivo, é assertivo, é assertivo e vende aquela ideia. Eu peguei muito disso do Marinoni, assim, de ter o argumento e advogar a favor do argumento. Depois eu comecei a ler muito Humberto Ávila, que é um sujeito que começou a me dizer o seguinte: olha, tu tem que escrever de maneira mais enxuta. E aí um dia eu perguntei para ele, porque pega, por exemplo, a Teoria dos Princípios, né? A Teoria dos Princípios do Humberto é um livro muito enxuto. E ele me disse: cara, isso aqui é o seguinte, dá uma olhada no Zinser, né? William Zinser. Como escrever bem. Ele disse: cara, manual de jornalismo, cara. Se a gente quer se comunicar com as pessoas, a gente tem que ser uma coisa assim. Tá aí o livro, Como Escrever Bem. Vale a pena ler esse livro. Se a gente quer se comunicar com as pessoas, a gente tem que saber a técnica de comunicação. Quem é que sabe técnica de comunicação bem? O pessoal do jornalismo. E eu diria mais, assim, eu diria se a gente quiser também vender bem alguma coisa, a gente tem que aprender com os publicitários também, porque o pessoal vive disso, né? Eu tenho lido um pouco do Washington Oliveto, Nizam Guanais, esses caras também nos ajudam a saber como vender as coisas. Bom, mas aí então o Humberto me trouxe essa ideia do escrever de maneira mais curta, de ter um argumento mais enxutinho. O professor Tarufo, e aí para completar assim, o rol das minhas grandes influências, né, sempre me trouxe a preocupação com a história, com o direito comparado, e aí eu procurei incorporar esses elementos não como elementos episódicos, em que tu faz um capítulo e depois esquece, mas como parte essencial do trabalho de construção da ideia. Então a ideia ela é cosmopolita, porque ela nasce cosmopolita, ela não é um adorno no direito comparado, a história não são
não é um adorno, ela realmente dá a estrutura do argumento. E aí a gente começou assim, só para terminar essa parte, né? Um belo dia eu comecei a perceber que eu queria mudar a maneira como eu escrevia. Eu li o Pinker, li o Zinsser, comecei a ver que esses autores falavam que o escritor ele precisa se mostrar, que o texto ele precisa ter a marca do escritor, o que é uma ideia contrária à ideia da ciência, né? Que o sujeito está diferente do objeto e tal, clássica pelo menos, né? Dura. E eu resolvi fazer uma coisa diferente. Aí saiu o Processo Civil, que é um livro diferente, um livro que, enfim, procura romper essa barreira, né, do estranhamento sujeito-objeto. E, enfim, aí eu acho que eu comecei a ter uma outra maneira de escrever, que é a maneira que eu hoje mais me identifico. Depois eu queria até voltar um pouco mais no Zinsser, professor. Mas eu queria, antes, pegando um pouco do gancho relacionado às pessoas que o senhor comentou, o seu orientador no doutorado, o professor Tarufo, e tentar detalhar um pouco essa questão da descoberta do seu tema no doutorado. O seu tema no doutorado, ele gerou colaboração no processo civil. E há uma parte no livro, no Como Escrevo, que o senhor diz o seguinte, que procurou orientador, porque o senhor começou no mestrado, depois conseguiu ir para o doutorado direto. Então, já tinha algo mais estruturado. E o orientador deu uma sugestão que o senhor não gostou muito, mas no final das contas o senhor incorporou alguma coisa ali da sugestão que foi feita. E depois vi que o senhor cunhou também no livro 5 regras aí para escolha do tema. Então eu queria saber como é que foi o seu encontro com colaboração no processo civil e as 5 regras. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso público ali, aqui, quais seriam essas 5 regras para a escolha de um tema. Cara, Eu vamos já lá. queria também aproveitar e também que o senhor falasse um pouco sobre o seu pós-doutorado, junto com o professor Tarufo. Esse pós-doutorado gerou os Cortes Supremas, que já é um livro menor também. E aí eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre isso, como foi esse encontro, se os professores na Europa eles são mais acessíveis do que os nossos professores aqui, porque eu sei que o encontro ele partiu do Vitor, que foi discípulo do senhor também. Então, eu gostaria que o senhor abordasse esses dois tópicos aí pra gente. Vamos lá. Não, primeiro é o seguinte, quando a gente está num mestrado, num doutorado, quando a gente está numa linha de pesquisa, a gente tem que procurar se adequar à linha de pesquisa do nosso orientador, que é uma linha de pesquisa da universidade, da faculdade de Direito, enfim, da universidade. Então, quando eu estava lá na banca do mestrado, para conversão no doutorado, o professor Carlos Alberto me sugeriu, pô, Daniel, quem sabe tu escreve sobre lealdade processual. E até me deu um livro da Marianne Bossier, que é uma tese de doutorado que recente tinha saído na França, publicado, e eu olhei e disse, olha, professor, vou olhar, enfim. A gente não discute com o orientador, né? Primeira coisa, a gente não discute com o orientador. A gente pode fazer que nem o gato, né? O gato, quando quer uma coisa, chega de maneira indireta, assim, né? A gente não discute com o orientador, a gente não bate de frente. Então, primeiro, uma regra importante. Digo, não, professor, eu vou pensar. Mas não tinha gostado muito da ideia, lealdade processual. Pá, processualista não gosta muito, eu gosto mais de embate, assim, né? Mas eu vou pensar, professor. Aí, num outro dia, bom, professor, eu pensei num tema. O que o senhor acha colaboração no processo civil? Ele tinha um ensaio sobre poderes do juiz e visão cooperativa do processo. E eu pensei, olha, vou escrever sobre a colaboração do juiz com as partes. O que o senhor acha? Lealdade vai ser um dos elementos que estruturam essa relação. Ah, gostei, Daniel, achei que é uma boa ideia, enfim. Ou seja, eu aproveitei uma sugestão do professor e aproximei de um interesse meu de trabalhar algo maior. Então, acho que foi bom, porque consegui engajá-lo e engajá-lo dentro do meu interesse, mais ampla colaboração, e ao mesmo tempo prestar deferência, né, buscando aproveitar aquela dica que ele me deu. Então, assim, como eu costumo dizer, né, se você tem interesse em estudar com alguém, e aí vão as regras, né, você tem que primeiro saber o seguinte, o que essa pessoa está pesquisando hoje? Quais são as preocupações dela?
O que ela está estudando, quais são os livros que ela está lendo, quais são os temas que ela está debatendo. Se quer entrar no mestrado, doutorado, qual é a linha de pesquisa? Né? Porque a linha de pesquisa do orientador, da orientadora, é que vai definir se você é candidato ou não é candidato. O sujeito escreve sobre, sei lá, colaboração. Aí o sujeito quer escrever sobre a vida dos insetos. Bom, não vai fechar, né? Assim, tem que procurar um orientador que escreva sobre a vida dos insetos. Senão, não vai dar. Então, eu acho que são regras que a gente precisa ver. Outra coisa, eu preciso ter interesse no tema. Não adianta também eu querer estudar com fulano de tal, porque o fulano de tal é famoso, por exemplo, né? Ou porque a fulana de tal é famosa, mas na verdade os temas que a pessoa trabalha são temas que não me descem. Se os temas não me descem, não adianta, porque eu não vou querer pesquisar. E fazer um doutorado, fazer um mestrado, é uma empresa que vai nos levar adiante por 3, 4, 5 anos. A gente precisa estar engajado nisso. Então, eu acho que a afinidade com o tema, a afinidade institucional, né, são realmente coisas importantes para a gente levar em consideração na hora de escolher um tema. Bom, o meu encontro com o Tarufo foi um encontro super legal. O que aconteceu foi que o Tarufo era um sujeito muito acessível, né? Então o Vitor conheceu o Tarufo quando ele estava lá em Milão. Vitor de Paula Ramos foi meu orientado na graduação, no mestrado e no doutorado junto com o Jorge Ferrer Beltrán. E aí ele disse, olha, conheci o professor Tarufo em Milão e eu acho que, enfim, vamos convidá-lo para vir ao Brasil, acho que é um cara bacana, tal. Tá bem. Aí ele veio para o Brasil, o professor Tarufo veio para o Brasil, uma simpatia, super gente fina, e aí saímos para jantar. Eu me lembro que na época eu mal falava italiano, e saímos para jantar, mas ele muito solícito, enfim. A gente foi jantar num restaurante tailandês que tem aqui em Porto Alegre, que é muito bom, que é o Copipi e tal. E aí, cara, ficamos conversando e ninguém faz bom amigo bebendo leite, né? Assim, ficamos até 4, 5 horas da manhã lá, ficamos até umas 3 da manhã no restaurante, fechamos o restaurante. E eu pensei assim, bah, me ferrei, né? Fiz bruta figura. Que nada. Assim, ficamos super amigos, o Tarufo e eu. E aí surgiu o convite para ir para Pavia, porque eu queria escrever sobre Cortes Supremas. Uhum. O Marinoni tinha lançado em 2010 o Precedentes Obrigatórios, e eu achei que era o caso de dar um passo atrás e, antes de falar sobre o precedente, falar sobre a corte encarregada de fazer o precedente. Né? E a grande referência na civil law desse tema era o professor Tarufo, que tinha escrito um livro maravilhoso, Il Vertice Ambiguo, em 1991, vários ensaios, né, coligidos nesse livro de 1991, que era um diálogo com o Piero Calamandrei, que escreveu La Cassazione Civile em 1920, que, aliás, influenciou de maneira decisiva não só a Cassazione Civile na Itália, como também a Corte Costituzionale. Então, esse diálogo entre o Tarufo e o Calamandrei foi um diálogo que me influenciou de uma maneira muito significativa em propor as mudanças, né, no perfil das cortes de vértice no nosso país. Só que para a gente ser lido, e aqui vai uma dica que eu acho que é importante, a gente tem que escrever pouco. As pessoas têm pouco tempo para ler. Eu acho que isso na advocacia, eu acho que isso na academia, a gente precisa escrever pouco. Então, o Cortes Supremas também já foi nessa linha, né? Então, um livro de 100 e poucas páginas, em 4 partes, dividido em 4 subpartes, direto ao ponto dos argumentos. E eu achei assim, talvez tenha tido sorte, mas o professor Tarufo foi super acessível comigo. E depois a gente, inclusive, publicou 2 livros juntos. Eu traduzi um livro dele aqui, o Motivação da Sentença Civil, junto com o Vitor e com o Rafael Abreu. Depois eu traduzi ensaios dele, que deu lugar ao Processo Civil Comparado, ensaios. E aí depois eu traduzi 2 livros do Tarufo, em que eu acabei sendo coautor dele por convite dele, que foi A Justiça Civil da Itália ao Brasil dos 700 a hoje, em que eu fiz a comparação com o direito brasileiro, a história do direito brasileiro. E depois o clássico, a Justiça Civil dos Estados Unidos ao Brasil, que é Hazard Jr. e Tarufo, em que eu também fiz a atualização do livro, né, do direito norte-americano, e a comparação com o direito brasileiro. Né? Esse até saiu em 2023 agora.
Então, se construiu uma relação bacana com o professor Tarufo e como eu acho que, de um modo geral, a gente consegue ter uma boa relação com professores estrangeiros, sabe? Eu acho que quando o pessoal percebe que a gente está afim, que a gente realmente quer estudar, que a gente quer trabalhar, que a gente não quer só tirar uma foto e dizer que somos amigos, sabe? Eu acho que o pessoal reconhece e dá valor, sabe? Acho que mas eu acho que no Brasil Bacana. também é assim, sabe? A minha experiência também, toda vez que eu converso com as pessoas, assim, de outras áreas que não é do processo, quando as pessoas percebem que a gente quer estudar, que a gente quer estudar, quer conhecer os temas, de um modo geral a gente é super bem recebido, sabe? Não sei qual é a tua experiência, Daniel, mas a minha tem sido cada Muito vez bom. mais essa. Às vezes a gente encaminha alguns e-mails para os professores, não respondem e tal. Eu achava que, e quando a gente encaminha para alguns professores de fora, eles respondem com mais interesse. Eu não sei se é um interesse de difundir a ideia que está sendo desenvolvida lá fora para cá. Não sei, eu sinto mais ou menos isso. E quando o Vitor falou do processo, o Vitor de Paula Ramos falou como conheceu o professor Tarufo, eu fiquei impressionado. Ele mandou um e-mail, ele vem aqui, É? conversou, passou. Tem livros meus que não foram traduzidos para o português, eu queria que fosse traduzidos esses livros aqui. O Vitor traduziu Uma Simples Verdade, né? E a prova também foi traduzido por um colega do Vitor. Então achei que havia. E depois, em 2019, quando a gente teve a oportunidade de conhecê-lo, que eu acho que foi a última vez que ele chegou a vir para o Brasil, né, professor? Foi. A gente viu quão simpático ele era, simpaticíssimo. Né? Ele e o Muito, professor muito, Jorge, né? Pessoa muito, olha. simpatia. Mas também tem isso, sabe? Um dado interessante nessa equação, Daniel, é que a gente tem interesse, né, em ver as nossas ideias traduzidas, né, para outros idiomas, enfim, e aí esse intercâmbio com os professores é fundamental, né? Então, acho que esse componente que você mencionou é importante, ele existe, né, das traduções. Mas isso também é uma via de mão dupla, sabe? Eu mesmo, pô, eu tenho livros publicados na Espanha, tenho livros publicados na Itália, tenho livro publicado no Peru, tem livros publicados, tem ensaios publicados em vários outros países, na Inglaterra, na França, na Alemanha, e tudo passa por esse intercâmbio. Né? Tu conhece um professor lá, traz para cá, traduz alguma coisa, convida para dar uma palestra, ele te convida de volta. Eu acho que é isso, entendeu? Faz parte assim desse jogo assim de querer difundir a ideia, sabe? Acho que é um atrativo a mais para os estrangeiros. Professor, eu queria também que o senhor detalhasse um pouco o seu encontro com o Marinoni. O Marinoni, ele é de uma geração anterior à sua geração. Ele e o Sérgio, né? O Sérgio Arenhart, que é colega nosso do Ministério Público. E a partir de um momento, o senhor começou a, a produzir publicações em coautoria com eles. Como é que foi esse encontro? E como é que foi esse convite para participar das atualizações dos livros deles? Como é que foi esse processo? Eu queria que o senhor pudesse É, detalhar. bom, foi uma coisa bacana, porque primeiro assim, o meu primeiro encontro foi com o Marinoni, né? Em 2004 eu era bolsista da URGS, no mestrado da URGS, e uma das minhas incumbências era buscar os professores no aeroporto. Buscar no aeroporto, levar na universidade, levar no hotel. Eu achava o máximo, porque no final da história eu era a pessoa que mais conversava com esses É, professores, né? é ótimo. Eu tinha lá o professor Carlos Alberto me destacou para essa função e eu agradeço muito porque ele seguramente deve ter me destacado pensando nisso. E aí um belo dia eu conheci o Marinoni assim. Eu fui buscar o Marinoni no aeroporto. Eu era muito fã dele, muito fã, ainda sou, mas eu era muito fã dele na época sem ser amigo dele, sem ser sócio dele, sem escrever com ele. Então é um pouquinho diferente, né? E aí eu fui buscar no aeroporto, disse, pai, eu sou muito teu fã, tal, já li todos os teus livros. Aí quando a gente começou a conversar, ele viu que eu tinha realmente lido todos os livros dele. Rolou uma simpatia mútua entre nós dois. E eu me lembro que no final do ano, ele ligou para casa da minha mãe. Eu morava no mesmo prédio da minha mãe. E ele ligou para casa da minha mãe. Minha mãe me chamou. Disse, o escritório do Dr. Marinoni quer falar contigo. Pô, eu quase caí duro, né? Eu fui lá botar uma gravata para atender o telefone, né? E, e aí o que aconteceu?
foi que ele disse assim, ó, Daniel, eu tenho um caso aí em Porto Alegre e tal, queria saber se tu não poderia fazer uma petição e tal. Eu não sabia que era um teste, né? Mas era um teste. Aí eu fiz a petição e tal. Aí ele me pagou pela petição, naturalmente, mas eu nem fiz porque ele ia me pagar, porque eu nem achava que ele ia me pagar, mas ele me pagou e foi super generoso. É aí que eu vi, inclusive, que dava para ganhar dinheiro na advocacia, que era uma coisa, né, factível. E aí a gente começou a conversar muito. Estou falando de 2004, tá? 2004, 2005. Ficamos amigos, eu trocava ideia com ele, eu lia todos os livros, dava palpite. E aí saiu a lei da repercussão geral, em 2007. Aí a gente, em 2006, né? Final de 2006 para início de 2007. Aí eu falei para ele, ele me falou, pô, Daniel, vamos escrever alguma coisa sobre essa lei aí. Tá, vamos. Aí eu escrevi e tal. Aí ele escreveu a parte dele, eu escrevi a minha, a gente fez, mandou para a editora. Primeiro livro sobre repercussão geral, né? Foi sucesso, assim, foi legal, funcionou bem. Aí eu olhei para ele e disse assim, Marinoni, quem sabe vamos escrever um CPC comentado. Eu já tinha 3 volumes de comentários ao código, do artigo 1º ao 331, pela memória jurídica, né, 2004, 2005, 2006. Então eu tinha essa fórmula bem presente do que era uma fórmula de comentários. Ele tinha o curso de processo civil com o Sérgio Arenhati, grande Serginho. E aí começamos a fazer o código. Fiz o código durante todo 2007, né, escrevemos juntos, e foi publicado em 2008. Cara, foi publicado em 2008 o código, ganhamos o Jabuti. Pô, parceria vencedora, né? Parceria que tá dando super certo. Nisso aí, o código de 73 ainda era o código 73, ele tinha um curso consolidado com o Serginho, que é um curso maravilhoso, e nós tínhamos o código comentado, eu e ele. E eu fiz um curso de processo civil com o professor Carlos Alberto logo na sequência, em 2010, 2011, 2 volumes de curso de processo civil. Quando o código de 2015 aparece, e aí em 2010 eu escrevi ainda um livro com o Marinoni chamado Projeto do CPC, quando começa o debate sobre o Código de Processo Civil. Quando o Código de 2015 aparece, o professor Carlos Alberto já tinha falecido, né, infelizmente, em 2013. E aí o que eu tinha? Eu tinha um código comentado com o Marinoni, tinha um curso de processo civil com o professor Carlos Alberto, que eu não ia mais aproveitar, e o Marinoni e o Sérgio tinham um curso de processo civil. Aí o Marinoni propôs, bom, quem sabe é o seguinte, Daniel, o Sérgio entra no nosso código e tu entra no nosso curso. Né? Vamos fazer esse intercâmbio. E vamos reformular tudo, porque, afinal de contas, tem uma nova legislação, embora a legislação tenha sido bem influenciada pelas nossas ideias. Vamos reconstruir as coisas. Eu digo, vai ser um prazer. E aí eu fui falar com o Serginho, né? Que é uma pessoa maravilhosa também. E o Serginho, na mesma hora, me acolheu assim, de braços abertos. E aí a gente montou o trio, né? A gente montou o nosso trio e começamos a escrever, né? O Código de Processo Civil comentado, o curso de Processo Civil, o Manual do Processo Civil. E depois eu comecei a escrever monografias mais ligadas à advocacia com o Marinoni, porque o nosso escritório trabalha muito com recurso ordinário, recurso especial, ação rescisória. Então, esses temas acabaram também aparecendo na nossa escrita em decorrência também dos temas que a gente se dedica, Cortes Supremas, precedentes, etc. A gente acabou traduzindo isso. Mas esse foi um encontro maravilhoso, assim, um encontro muito importante para mim. Foi muito bom poder conviver com o Sérgio Marinoni. Pô, bacana, professor. Professor, só para finalizar essa primeira parte, no seu livro também, no Como Escrevo, o senhor fala do processo de produção do seu do seu processo civil, que foi produzido durante a pandemia e com uma estrutura conceitual diferente, segundo o senhor coloca. E o senhor fala também que foi um retorno ao curso que o senhor teria escrito com o seu orientador. Mas foi um retorno distinto. Então, quais seriam essas principais diferenças desse livro que o senhor escreveu aí na pandemia, desse seu curso que escreveu com o seu orientador, que tem quase 20 anos aí? Assim, o que eu acho que é uma coisa super importante de eu dizer é o seguinte: quando a gente estava na pandemia, acho que todos nós, enfrentamos a pandemia de uma maneira diferente, né?
E eu adoro dar aula. Eu realmente gosto muito da aula. Estava dando aula desde 2004, 2003. A pandemia aparece em 2020, né, em março de 2020. Então eu estava todo esse tempo dando aula, de 2003 a 2020, são 17 anos, né? E num belo dia parei de dar aula. E parei de dar aula não porque eu quis, ou porque, enfim, me demitiram, ou qualquer coisa que o valha, mas porque era impossível para qualquer um de nós dar aula, né? Fisicamente. Aí eu comecei a perceber que eu queria, enfim, passar para os meus alunos um texto que fosse mais ou menos como uma aula minha. Aí eu comecei a ler meus textos e comecei a perceber que os meus textos não eram como uma aula minha. Eles não tinham essa linguagem mais direta, não tinham as histórias que a gente conta na aula, enfim, não tinham essas coisas. Porque, de um modo geral, os livros de direito não têm essa comunicação, né? Esse padrão comunicativo. E aí eu me lembro que eu liguei para a RT, para Juliana Ono, que era a diretora à época de edição dos livros, e disse: olha, Ju, estou com uma ideia de escrever um livro diferente sobre o processo civil, um livro que seja um diálogo em primeira pessoa, um livro que tenha vídeos, que tenha desenhos, que seja um livro diferente, né? O que tu acha? Ela disse: eu acho maravilhoso, vamos colocar visual law, vamos fazer um monte de coisa diferente, vamos fazer um livro diferente. Eu digo: tá, vamos fazer um livro diferente. Então, a primeira parte é um livro em primeira pessoa que conta histórias, que fala das minhas preferências pessoais, de livros, discos, música, arte, cinema. Enfim, é um livro que tem mais um retrato cultural, assim, das minhas preferências. E escrito em primeira pessoa, de uma maneira direta ao ponto. Tanto é que a capa é um Mondrian, e a referência ao Mondrian na capa é aquela referência do essencial, né? Aqui a gente vai para a essência das coisas, né? Linhas, cores fundamentais, é essa a ideia do livro. Mas é um retorno ao curso que eu escrevi com o professor Carlos Alberto, e de fato, porque era um curso mais simples. Né? O curso com o Marinoni e com o Sérgio é um curso de processo civil que tem muitos detalhes, é um curso que realmente ele tem grandes ideias gerais, mas também é um livro que vai no detalhe, que procura explicar todo o processo. É realmente um curso de processo civil, né, em 3 volumes. Já o meu processo civil, o meu curso de processo civil com o professor Carlos Alberto, era um curso mais geral, de grandes ideias, né? Que é como é o processo civil. O processo civil é uma big picture, né? É um panorama do processo civil com indicações bibliográficas que eu reputo essenciais para a gente poder realmente assim rastrear de onde vieram alguns conceitos, algumas ideias e como elas se desenvolveram, mas é um livro que visa introduzir, vamos dizer assim, de uma maneira aprofundada as grandes ideias do processo civil. E é nesse sentido que ele é um retorno, mas um retorno de outra maneira, né, ao processo civil de um modo geral. É um retorno àquele curso de processo civil, mas com um autor mais maduro, um autor preocupado com outras coisas, com outros temas, né, e com uma consciência bem clara do que quer fazer. Né? Acho que isso é o mais importante. Ótimo, professor. Professor, eu queria entrar numa segunda etapa agora, na segunda fase da nosso bate-papo, que seria o processo e as suas técnicas de escrita. E eu queria retomar um pouco o que o senhor falou lá no início, quando o senhor comentou que a sua escrita ela passou a ser uma escrita mais enxuta, até com base, e no seu livro, no Como Escrevo, o senhor fala que a partir de quando o senhor leu alguns autores americanos, como o Zinser, por exemplo, a sua vida mudou. A sua forma de escrever mudou também. E o Otton Garcia, tem até o livro dele aqui, a minha edição é de 95, é um livro que é de 67, ele tem mais de 50 anos já, quase 50 anos na realidade. Ele diz que o aprender a escrever é aprender a pensar. E o que nós temos na produção jurídica hoje é uma produção jurídica pesada ainda. E até os livros sobre técnicas de redação jurídica, eles mantêm esse entre aspas, estilo. Esse estilo pesado, muito preocupado com
com o floreio, na realidade, mais preocupado com o floreio do que propriamente com a comunicação. O que você acha disso? Você acha que realmente a nossa escrita jurídica é uma escrita jurídica ruim? E como o senhor conseguiu lapidar a sua escrita? Olha, eu não quero fazer um juízo de valor sobre a escrita brasileira sobre o direito, tá? Mas eu vou te dizer o que eu acho agradável hoje. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Hoje o Marinoni me ligou, tá? A gente estava conversando porque ontem eu mandei o Obiter Dictum para ele. Terminei o Obiter Dictum ontem. Mandei para ele, mandei para o Sérgio, mandei para os amigos, enfim. E aí ele me disse assim, Daniel, li o Obiter Dictum e achei a escrita muito envolvente. Gostei muito, tá? Me deu os parabéns, tal. Mas a palavra envolvente eu achei interessante. A Juliana Ono também usou a mesma palavra. Mas que é envolvente. Ou seja, é uma coisa que realmente te deixa preso no texto, né? Não é aquela coisa que a gente está acostumado a trabalhar assim, mais quadradinha do direito brasileiro, né? Então, eu acho que a gente aprende a fazer isso, né? Se a gente quer fazer, a gente aprende a fazer isso. Ler bons autores de literatura é fundamental para que a gente consiga chegar nesse processo, né? Se a gente é uma pessoa interessante, se a gente tem referências, a gente escreve de maneira interessante. A gente pode colocar essas referências dentro do nosso texto. Então, eu acho que a escrita jurídica brasileira sempre foi uma escrita preocupada assim, em mostrar erudição. Eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar ideias, né? E uma das técnicas que eu acho que é importante, que o Otto Garcia exalta nesse texto, Comunicação em Prosa Moderna, é a seguinte: cada parágrafo é uma ideia. Por isso que aprender a escrever é aprender a pensar. Tu tem que saber que tu tem um parágrafo e o parágrafo é o espaço de uma ideia. Então tu não vai dividir uma ideia em 3 parágrafos. Tu vai usar cada parágrafo uma ideia. E com isso tu vai mostrando pro teu leitor, tu vai levando o teu leitor adiante conforme cada bloco de ideias, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Por isso que aprender a escrever, aprender a pensar. Eu concordo com essa ideia. E eu acho que a gente precisa observar isso. Tem que parar com parágrafos enormes que não dizem nada, sabe? Ou que só adjetivam. Muito adjetivo, pouco substantivo, né? Muito Muito adjetivo, advérbio. muito advérbio, é verdade. Vamos limpar, né? Vamos escrever de maneira simples, vamos retratar ideias. Isso Voz não significa que a passiva gente não tem... demais. Eu acho que a gente precisa naturalmente mostrar que a gente conhece a doutrina. Se a gente está falando da doutrina, de como surgiu um conceito, a gente tem que mostrar a história, porque chegou de algum lugar, né? Agora, fora daí, ficar dizendo que o fulano isso, fulano aquilo outro, fulano não sei o quê, porque o STJ assim, o Supremo assado, olha, só se tiver um propósito, né? Se tiver um propósito direto em que eu vá aproveitar tudo isso para costurar uma ideia. Do contrário, eu acho que não vale a pena. Professor, no seu livro também o senhor coloca que escreve todos os dias. Todos os dias. E que a escrita seria tanto inspiração como treino também. O senhor desenvolveu algum método específico de planejamento? E o senhor estrutura o seu escrito mais como a partir de um planejamento ou o senhor joga as ideias e depois vai lapidando essas ideias como se fosse uma escultura para tirar de lá um anjo? O que eu faço muito é o seguinte, Daniel. Primeiro que eu escrevo todos os dias, isso é verdade. A estrutura do livro, um para cada dia da semana, é verdade, né? O que acontece é o seguinte, por escrever, eu entendo estar envolvido com uma ideia, envolvido com o processo de escrita. Então, eu estou estudando para escrever um livro, eu estou escrevendo na minha cabeça, né? Então, eu vou estudando, vou escrevendo, eu escrevo todos os dias. Depois que eu já dominei uma certa bibliografia, eu me arrisco a fazer um sumário. Aí eu faço o sumário. E aí eu começo a ler e eu abro um arquivo chamado Anotações. E naquele arquivo Anotações, eu reproduzo o sumário e começo a colocar ideias embaixo de cada um dos itens do sumário. E assim as coisas vão andando. Agora, eu tenho certeza que é na constância que a gente ganha o jogo. Então, assim, todos os dias fazer um pouquinho. Eu todos os dias de manhã escrevo um pouco. Se eu estou dando aula, naturalmente eu não escrevo de manhã, ou escrevo mais cedo, né? Tipo, eu escrevo 6h15, 6h20 da manhã.
ou escrevo no final da tarde. Eu venho para o escritório, cuido das coisas do escritório, quando sobra um tempinho eu vou lá, leio um pouquinho, escrevo um pouquinho, ou no final do dia até umas 7h30, 8 horas da noite. Eu não estudo, não escrevo mais muito até tarde, salvo alguma excepcionalidade de algum prazo, enfim. Mas é a rotina que faz com que as coisas andem bem, sabe? Uhum. Por isso que eu digo assim que é muita transpiração. Tem que ler muito para ter ideias, mas o que realmente vai fazer com que a gente ganhe o jogo é transpiração. Não está com vontade hoje de escrever, não está inspirado, não tem problema. Copia e cola coisas de autores para usar uma hora, entre aspas, em nota de rodapé. Sabe? Eu acho que funciona bem. Ah, não tá com vontade de estruturar um parágrafo? Notas de rodapé. E eu faço isso direto, né? Uhum. Assim, embora eu sempre escreva e dou por pronto, vamos dizer assim, posso revisar depois. Vou avançando conforme o propósito que eu tenho, né? Não fico pulando, mas acho que vale a pena estar sempre trabalhando em alguma coisa. E a questão da bibliografia, professor? Como é que se faz, principalmente os iniciantes, para selecionar, hierarquizar algumas bibliografias? Vai a partir dos manuais mesmo? Eu queria só emendar com a questão da construção dos sumários também. Se eu puder detalhar o processo, para mim, uma dificuldade que eu tive quando eu desenvolvi a minha dissertação foi tentar estruturar um sumário. E aí o Luiz Kirchner falou o seguinte: ó, Daniel, vai no Mitidiero, você vai ver uma simetria impressionante ali. E aí eu fui lá buscar e realmente me ajudou muito. Sumário simétrico, enxuto, bem estruturado, do maior para o menor, ali muito bem feito. Então eu queria só que o senhor detalhasse um pouco essa questão relacionada à seleção e hierarquização de bibliografia e a construção do sumário. Eu acho que é o seguinte, ó, em primeiro lugar, a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, por onde é que a gente começa? A gente começa pelos comentários, os cursos, os manuais. Os bons cursos, os bons manuais, os bons comentários vão te remeter a monografias. E as monografias vão te remeter a outras monografias. E assim a gente vai cada vez mais afunilando e especializando a nossa pesquisa. Isso não dispensa, é claro, da gente ir à biblioteca, fazer uma pesquisa autônoma sobre os temas, da gente hoje entrar em catálogos de revista como Rai Online, como o ProView, como o ProView DRT. A gente tem todas essas ferramentas à nossa disposição, mas para saber o que é relevante, a gente tem que ver o que os autores que vieram antes da gente entenderam por relevante. E a gente encontra isso onde? Nas notas de rodapé. Então começa por ali a pesquisa, né? Começa reconstruindo a pesquisa por ali. Eu sempre faço isso, sempre está certo. Uma vez que a gente tenha lido a bibliografia, então que a gente já sabe do que se trata o nosso tema, quais são os principais desafios do nosso tema, qual é o próximo passo? Sumário. Não dá para começar a escrever antes de ter um sumário. É a mesma coisa de começar a querer construir uma casa sem ter um projeto. Não dá. Tem que ter o sumário. Seria um planejamento sumário, depois vai sendo lapidado, você volta. Exatamente. A gente pode até, inclusive, ir mudando o sumário. Eu mudo o sumário dos meus livros. Mas a gente tem que ter um sumário para mudar. Mas tem que ter um sumário para mudar. Sem sumário, a coisa não vai para frente. E aqui entra mais uma vez a história do soneto, né? Qual é o soneto do trabalho científico? O soneto do trabalho científico é o plano francês. E o que é o plano francês? Duas partes divididas em duas subpartes, que vai do geral para o particular. É isso. Né? Então, se está com dúvida como fazer um trabalho científico, usa o plano francês, que é um plano essencialmente simétrico. Né? Daí porque a simetria nos meus trabalhos. Então, eu sempre aconselho as pessoas a fazer o seguinte: não sabe como fazer um sumário? Duas partes, duas subpartes. Parte 1, A, B, parte 2, A, B. Parte temas gerais, especializados na segunda parte, temas particulares. Eu acho que isso funciona super bem. Claro que depois, com o tempo, a gente adquire liberdade, né? Eu costumo dizer que o Picasso só ganhou o direito de pintar o olho no lugar da boca porque ele sabe exatamente onde pintar o olho. Fora daí, então assim, fora daí, a gente precisa para ousar, a gente precisa primeiro saber fazer o convencional.
Então, primeiro vamos dominar a técnica do plano francês. Dominando a técnica do plano francês, muito bem, agora a gente pode ousar. Porque a gente até lá a gente vai ter conseguido dominar o processo, né, de como organizar as ideias. Professor, voltando um pouco aos INSER que o senhor comentou ali no início, o que a gente pode notar, tanto em textos mais acadêmicos dos americanos, que eles começam sempre geralmente eles começam sempre com um case, ou com um caso ali que já aconteceu, um caso prático, ou com alguma anedota relacionado àquele caso. Queria que o senhor, na opinião do senhor, isso seria cabível dentro de um trabalho acadêmico, por exemplo? Você começar, dentro da nossa cultura acadêmica, na realidade, começar com uma história, com uma anedota, seria algo técnico? Eu já vi algumas pessoas já importando isso e começando alguns trabalhos dessa forma e sendo criticado por bancas. Você acha que uma abordagem acadêmica nesse sentido é possível? Olha, aí eu acho que sim, Daniel, mas vamos lá, né? Eu acho que a gente adquire o direito de fazer essas coisas. Então, assim, Entendi. o que acontece é quando a gente está escrevendo para ser submetido a uma banca, um mestrado, doutorado, a graduação, a especialização, tu escreve para a banca. Tu escreve para dizer o seguinte: eu mereço estar neste time. Eu mereço ser admitido neste círculo. Eu preencho os requisitos mínimos para estar do lado de vocês. Então, essa é a ideia. Então, quando tu te coloca nessa posição, tu quer dizer o seguinte: eu domino e eu sei onde tem que pintar o olho. Está aqui. Então, eu sou admitido no Salão de Paris porque eu sei pintar classicamente. Bom, depois que eu sei pintar classicamente, eu posso fazer o que eu quiser. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Se pegar, por exemplo, colaboração no processo civil, ou antecipação da tutela, esses livros são livros escritos na regra, né? Assim, são livros escritos de uma maneira assim bem jurídica, vamos colocar dessa maneira. Depois de um certo tempo, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer, né? E aí, a partir daí, comecei a escrever da maneira que eu acho que eu tenho que escrever. Enfim, mas porque adquiri esse direito, me dei esse direito, entendeu? De escrever, porque eu já não estava mais sendo julgado, senão pelo meu público. Entendi. Pessoas que gostam de ler as coisas que eu escrevo, vão ler as coisas que eu escrevo. As que não acham, bah, olha, não tá bem, não vão ler, tá tudo bem, tá tudo certo, acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu não vou, enfim, ficar preso a uma fórmula. Mas a fórmula ela é importante quando a gente quer, né, entrar no parquinho para brincar nos brinquedos com os outros, né? Acho que aí a gente tem que seguir a fórmula. Ser aceito ali pelo grupinho. Exatamente, ser aceito pelo grupinho. Mudou? Aí depois a gente pode mudar. Mas eu acho que começar com uma anedota, começar com um caso, começar contando um fato aleatório é uma maneira de tu puxar o leitor, né? Então vale a pena. Professor, a gente já está chegando ao final, sei que o senhor tem um compromisso, então vou fazer 3 perguntas aqui para o senhor abordar, que seria o processo de revisão, que há quem diga que escrever é reescrever, então você tem um processo de revisão seu e tem um processo de revisão por parte de outra pessoa. O senhor acha que vale a pena você ter um revisor profissional ou criar um grupo de pessoas interessadas naquele tema para discutir o conteúdo e o estilo que foi desenvolvido? Outra questão é a importância da gramática. Como é que o senhor vê? Há quem diga que tem pouca importância. Há outros que falam, o mais importante seria, na realidade, a comunicação e não a gramática em si. Mas eu, particularmente, eu acho que você tendo um domínio funcional da gramática seria interessante. Por exemplo, a gente saber conscientemente que transformar 2 orações coordenadas em uma oração, uma delas assim, subordinada, para você dar mais ênfase àquela oração coordenada, seria interessante. Às vezes a gente faz isso por instinto, mas se a gente tiver conhecimento dessa perspectiva, dessa análise sintática, como fim, não como meio, talvez pudesse nos ajudar a ter mais consciência em relação àquilo que a gente escreve. E outra questão é o uso de dicionário. Se o senhor gosta de utilizar dicionário analógico, aqueles dicionários que têm ideias afins e tal. Vamos lá, excelente pergunta também, Daniel. Bom, primeira coisa, né? Eu acho que a gente tem
que criar um grupo nosso de pessoas que estão interessadas no nosso tema. Porque essas pessoas vão ler com interesse, entendeu? E normalmente as pessoas que conhecem o tema, que têm interesse com teus amigos, são pessoas que, enfim, né, que conhecem o tema. Então, por exemplo, ontem eu mandei ontem eu mandei o Opter Dictum para o Sérgio e para o Marinoni. Bom, as pessoas, eu escrevo com eles, né? Então eu mandei, o Marinoni hoje me respondeu, achei isso, achei aquilo outro, tal, que legal. Aí eu mandei pro pessoal aqui do escritório, mandei pro grupo de amigos, né? Minha esposa naturalmente leu, a Bezinha. E assim, é um grupo pequeno de pessoas, né? Pessoas que vão ler ali, que vão te dar pitacos, né? E eu acho que vale a pena tu submeter a outras pessoas os teus textos. Acho que isso é bom. Profissional, não precisa. Pode rolar, mas não, acho que não é necessário. Segundo lugar, fundamental conhecer a gramática. Eu acabei de ler um livro chamado Latim em Pó, do Galindo, tá? Do Caetano Galindo. Espetacular. E embora ele tenha toda essa pegada social, de que a língua é uma língua que tem mudanças, que a gente precisa respeitar os regionalismos, as marcas linguísticas, que não é um grande problema começar uma frase com uma próclise. Então, assim, eu posso dizer te amo, Bezinha, e não dizer amo-te, Bezinha, né? Que ninguém vai morrer, né? Assim, Machado de Assis não vai se regular do túmulo. Mas ele diz uma coisa, então é um cara que tem essa pegada, tá? Mas ele vai lá e diz o seguinte, que é uma coisa muito importante. Conhecer profundamente a gramática abre muitas portas. Ponto. Aí ele vai lá e diz o seguinte: muitas portas mesmo. Muitas portas. E aí segue o texto. Porque é verdade. As pessoas nos qualificam pela maneira como a gente conversa, pela maneira que a gente fala. Quando chega numa sustentação oral, tu usa um determinado português. Tu conversa com os teus colegas, determinado português. Tu tá com os teus amigos num boteco, tu fala de outro jeito. Né? Tá na tua família comendo churrasco, tu fala de outro jeito. Agora, sim, a gente precisa conhecer a norma culta, porque é a norma de referência. Então, eu acho que é fundamental conhecer a gramática. Embora a gente não precise ser os pernósticos da gramática, porque daí eu também acho que é uma coisa meio pedante e fica chata. Por fim, eu adoro dicionários. Dicionário é uma coisa que marcou a minha infância. Meu pai tinha um monte de dicionário, né? Meu pai foi juiz durante muitos anos, então ele vivia cheio de dicionários. E eu olhava aquilo, achava coisa de gente grande, gostava muito. E hoje eu escrevo com dicionários analógicos, ideias afins, antônimos, sinônimos. Tem um monte de dicionário lá em casa, porque realmente me ajuda. Eu acho que os dicionários, eles fazem com que a nossa imaginação consiga um meio próprio para se expressar da maneira mais adequada possível. Então, eu realmente gosto de dicionários e eu recomendo que as pessoas utilizem dicionário. Professor, tem uma curiosidade minha particular, que depois eu acabei adotando também quando eu descobri o porquê. Mas eu vi que alguns livros do senhor, o senhor coloca a data de nascimento e morte dos autores na bibliografia. Eu vi isso nos discípulos do senhor também. No Vitor, ele utiliza, o Vitor de Paula Ramos utiliza, o Luiz Kirchner também utiliza, e eu passei a adotar também. Qual o motivo? Só para o nosso público saber. Cara, eu acho que é muito importante. Nascimento e morte dos autores, ano original de publicação dos livros, edição, tradutor, tudo isso é importante para dar a biografia do livro. É interessante saber que o Piovendo escreveu os Principi em 1906. Em 1906 não tinha nem o Códice de Procedura Civile de 42 na Itália. Não, o Piovendo não é um cara que está vivo na Itália hoje escrevendo. Não, ele faleceu já. Faleceu em 37. A gente tem que saber disso, né? E assim com vários autores. Eu acho que isso nos permite saber quando as ideias começaram a circular, quem foi influenciado por quem. Então, eu acho que realmente vale a pena, Daniel, a gente fazer essas anotações, né? Com essas informações biobibliográficas. Acho que torna, assim, para o leitor e para a leitora interessada no subtexto, acho que diz muito. E professor, por fim aqui, para a gente encerrar nosso bate-papo, que para mim foi sensacional, aprendi demais.
Gostaria só que o senhor desse algumas dicas de ouro para aquelas pessoas que querem melhorar a escrita. Fora aquelas dicas, leia muito, escreva muito, como o senhor já falou, mas quais seriam algumas dicas assim de ouro realmente para a pessoa melhorar seu processo de produção? Eu acho o seguinte, Daniel, realmente a gente precisa ler muito, precisa escrever mais ainda, né? E precisa escrever todos os dias. Precisa ler muito, escrever todos os dias, precisa reescrever, precisa aprender a cortar palavras, precisa a ordenar o pensamento. Realmente a gente precisa treinar. Eu acho que a gente só ganha o jogo treinando, né? Nenhum bom jogador de futebol entra em quadra e vai lá e brilha toda a partida. Não, se a gente quer realmente fazer um bom trabalho, a gente tem que ser responsável pelo trabalho. E ser responsável pelo trabalho significa o quê? Treinar todos os dias. Eu, quando escrevo, escrevo todos os dias, eu realmente fico assim, naquele compromisso. Eu sei que as pessoas leem os meus trabalhos esperando que sejam trabalhos bons, trabalhos que tenham boas informações, que tenham um determinado tipo de estilo. Então eu me preocupo em melhorar todos os dias. Pode ser papo meio estranho, né? Tipo assim, ser melhor todos os dias, fazer não sei o quê. Tudo parece muito vago, mas é aí que a gente ganha o jogo. Eu acho que realmente a gente precisa fazer todos os dias isso. Eu leio literatura todos os dias antes de dormir. Todos os dias. Né? Então, eu acho que isso faz diferença na gente. Bom, professor, só tenho a agradecer realmente. Muito obrigado por esse bate-papo. Queria ficar mais tempo aí. Eu teria mais algumas perguntas aqui, mas eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 20 horas. Não vou tomar mais seu tempo. Mas eu agradeço demais esse bate-papo mesmo. Espero que nós possamos nos encontrar logo. Vai ter um evento em homenagem ao senhor aí, que merecidíssima homenagem em maio. Parabéns pelo evento. Parabéns pela finalização do Obter Dictum, quando uma decisão não decide. O livro já chama, o título já chama A Aquisição. E para quem não leu, é importantíssimo ler esse livro aqui. Leitura leve, clara, objetiva. Você não quer parar. Um capítulo por dia na semana, mas você não quer parar. Em 3 horas a gente consegue terminar esse livro. Eu li o livro indo de São Paulo a Fortaleza. Então, Bom, muito obrigado, Daniel. Eu só tenho a agradecer. Realmente foi maravilhosa esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. E estou à disposição para a gente fazer outro, viu? vamos, Tamo vamos junto. fazer sempre, professor. Obrigado, viu? Um grande abraço. Até a Até próxima. Um mais. abraço. Valeu. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Tchau. Abração.